Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 3, semana 1. Nossa unidade temática é Geometria e os conteúdos relacionados: retas, ângulos, segmentos e transformações geométricas, classificação de ângulos, retas e segmentos. Geometria. A geometria estuda a forma e as propriedades de objetos e figuras planas e não planas. Uma figura é plana quando todos os seus pontos pertencem ao mesmo plano. Por exemplo, o piso de uma sala pode ser considerado um plano, a folha do seu caderno, a parte superior da mesa, a tela do seu celular, tudo pode ser considerado figuras planas. Enquanto uma caneta é um objeto não plano, uma bola é um objeto não plano. Uma lata de milho é um objeto não plano. Uma caixa de sapato, que são figuras que têm mais de uma dimensão, são figuras não planas. Duas figuras geométricas são coplanares quando todos os seus pontos pertencem a um mesmo plano. Retas, ângulos e segmentos. Ao marcar dois pontos P e Q no piso plano da sala e uni-los com uma única linha, determina-se uma reta, que eu chamo de reta T. Uma reta reúne infinitos pontos alinhados em uma mesma direção. Então, para representar pontos, eu vou usar sempre letras maiúsculas do nosso alfabeto. Para representar retas, eu uso sempre letras minúsculas. A reta, ela não pode ter espessura. É uma linha bem fina, né? E os pontos também não têm dimensão. Então, seria só mesmo uma marquinha deixada, né? Por exemplo, pela caneta na folha do seu caderno, pelo giz, pelo pincel no quadro, para representar o ponto. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. A origem comum eu chamo de vértice. E as semirretas que vão formar o ângulo eu chamo de lados. Geralmente o ângulo é medido em graus. Grau é a unidade de medida do ângulo. Então, todo ângulo possui um vértice e dois lados. E sua unidade de medida é o grau. Um segmento de reta é um conjunto de pontos do plano, constituído por dois pontos extremos e por todos os pontos da reta que passa por esses dois pontos e que fica situado entre esses dois pontos. Então, o que é um segmento de reta? O segmento é um pedaço limitado da reta. Por que um pedaço limitado? Porque ele tem um começo e tem um fim. Atividade 1. Um ângulo de uma volta completa mede 360 graus. O de meia volta é conhecido como ângulo raso e ele mede apenas 180 graus. Então, o ângulo raso é o mesmo que ângulo de meia volta e mede 180 graus. Ângulo de uma volta completa é o ângulo que mede 360 graus. Ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 0 e 90 graus. Então, aqui, olha, pontilhado eu tenho 90 graus. Todo ângulo menor que 90 graus eu chamo de ângulo agudo. E todo ângulo cuja medida for maior que 90 graus até 180, ou seja, toda medida que estiver entre 90 e 180, representa o que eu chamo de ângulo obtuso. Então, o ângulo agudo é aquele cuja medida está compreendido de 0 até 90, entre 0 e 90 graus. E o obtuso, entre 90 e 180. Então, eu tenho como ângulos agudos 15 graus, 45 graus, 80 graus. São agudos. Por quê? Porque eles são menores que 90 graus. E no segundo, nós temos um ângulo de 110, 135 e 175, que são ângulos maiores que 90, menores que 180. Então, eles são chamados de ângulos obtusos. Como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus? 140 é maior que
90 e menor que 180. Então, 140 graus é um exemplo de ângulo obtuso. Ângulos complementares, suplementares e replementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180. E dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas é 360. Então, ângulos complementares somam 90 graus. 55 mais 35, 90. Então, 55 e 35 são complementares. 145 mais 35, 180. Somou 180, são suplementares. 225 mais 135, 360. Tem uma circunferência completa, então eles são replementares. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 graus é 40. Por quê? Porque 140 mais 40 é igual a 180. Ou, para encontrar o suplemento de 140, eu faço o quê? 180 menos 140, que vai ser igual a 40 graus. Então, 40 é o suplemento de 140. Número 2. O transferidor é o instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos, todos com vértice no ponto V. Então, nós temos o ângulo AVA, AVB, AVC e assim até chegar no último ângulo. Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Depois classifique-o em agudo ou obtuso e escreva os nomes especiais de alguns desses ângulos. Recebem. Para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o suplementar correspondente. Então, nós vamos escrever todos os ângulos que estão nesse transferidor e vamos classificá-los em agudo, obtuso, reto ou raso. Então, olha, o ângulo AVB, ele mede 30 graus. O ângulo AVC, ele mede 45. E assim nós vamos determinar a medida de cada um desses ângulos. Então, AVA, ele vai estar na mesma posição da reta. Então, aqui eu tenho um ângulo de 0 graus. O ângulo de 0 graus eu chamo de ângulo nulo. O ângulo AVB destacado no transferidor, ele mede exatamente 30 graus. 30 graus está entre 0 e 90. Então, aqui nós temos um ângulo agudo. O ângulo AVC, ele mede, observando no transferidor, 45 graus. 45 está entre 0 e 90. Então, o AVC também representa um ângulo agudo. O ângulo AVD, ele mede 60 graus. 60 graus também está compreendido entre 0 e 90. Então, 60 graus também representa um ângulo agudo. O ângulo AVE, ele mede exatamente 90 graus. Então, ele é um exemplo de ângulo reto. O ângulo AVF, ele mede 120 graus. Ele é maior que 90, menor que 180. Então, ele é um ângulo obtuso. O ângulo AVG, ele mede 135 graus. Ele é maior que 90, menor que 180. Então, ele também é um exemplo de ângulo obtuso. O ângulo AVH, ele mede 150 graus. Então, 150 é maior que 90, menor que 180. Então, aqui também nós temos um exemplo de ângulo obtuso. E o AVI, ele mede exatamente 180 graus. Então, ele pega metade da circunferência
ele é classificado como ângulo raso. Ângulos congruentes, consecutivos, adjacentes e opostos pelo vértice. Ângulos que possuem mesma medida são congruentes. Então, ângulos congruentes são ângulos de mesma medida. Dois ângulos são ditos consecutivos quando têm um lado em comum. Então, aqui eu tenho o ângulo AVB, o ângulo BVC. Eles têm o lado VB em comum. Então, eles são ângulos consecutivos. Assim como entre os números, são números que se seguem. Então, aqui são ângulos também, né, que vêm um após o outro, tendo um lado em comum. Dois ângulos são adjacentes quando eles são consecutivos e não têm pontos internos em comum. Então, o ângulo AVB e o ângulo AVC, né, os dois ângulos, possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Então, eles são classificados como consecutivos. O ângulo AVB e o ângulo BVC possuem o mesmo vértice. Eles possuem um lado em comum, o lado VB, mas não possuem pontos internos em comum. Então, eles são adjacentes. Então, os adjacentes, eles têm um lado em comum, mas eles não podem ter pontos internos em comum. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, portanto, eles são congruentes. Vamos ver o exemplo a seguir. Então, aqui nós temos o ângulo AVB e o lado VB, ele se prolonga e o lado VA também. Então, esses dois ângulos que ficam um à direita e outro à esquerda, um acima e outro abaixo, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice. O que é oposto? Que estão em lados contrários do vértice e eles têm a mesma medida. Então, esse ângulo AVB, ele tem a mesma medida que o ângulo CVD e o AVC tem a mesma medida que o BVD. Então, eles são opostos pelo vértice, eles têm medidas iguais. Segmentos congruentes, consecutivos, colineares e adjacentes. Dois segmentos são congruentes se ambos tiverem as mesmas medidas. Então, assim como ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida, segmentos congruentes também são segmentos que têm a mesma medida. Dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto externo em comum. Assim como os ângulos consecutivos são ângulos que têm um lado em comum, dois segmentos serão consecutivos quando eles tiverem um ponto em comum e não possuírem nenhum outro ponto interior em comum. E dois segmentos são colineares quando eles estiverem na mesma reta suporte, né? Suponhamos que eu tenho aqui uma reta suporte, aí eu tenho um segmento, outro segmento. Então, eles são colineares. Por quê? Porque eles estão em uma mesma reta suporte. Retas concorrentes, paralelas e perpendiculares. Retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Retas paralelas são retas que não possuem ponto em comum e, em geral, indica-se duas retas R e S com símbolo R paralela a S. Aqui eu falo R perpendicular a S ou R concorrente a S. R perpendicular a S. Retas perpendiculares são retas que estão em um mesmo plano e que formam quatro ângulos retos ao se cruzarem. Então, elas também são um tipo especial de retas concorrentes, porque elas têm um ponto em comum, só que elas dividem a região em quatro ângulos exatamente iguais, quatro ângulos de 90 graus. É comum indicar que duas retas RS são perpendiculares pelo símbolo, esse símbolo quer dizer perpendicular. Se duas retas concorrentes não são perpendiculares, elas são chamadas de retas oblíquas. Então, são retas concorrentes que não são perpendiculares. Atividade 3. Observe a figura e responda.
Na letra A, pergunta: quais dessas retas são retas concorrentes entre si? Então, primeiro na letra A, pede quais são concorrentes, quais são paralelas, quais são perpendiculares e quais são oblíquas. Então, concorrentes que têm um ponto em comum. Eu tenho quem? Eu tenho a reta U com a reta V. Eu tenho a reta U com a reta T. Olha, reta U com a reta V, reta U com a reta T. Eu tenho a reta U com a reta S. Eu tenho a reta U com a reta R. Eu tenho a reta U com a reta V, já está aqui. Então, eu já analisei a reta U. A reta U, ela corta a reta V, ela corta a reta R, a reta S e a reta T. Nós podemos dizer também que a reta R é concorrente com a reta T. R com a reta T, né? Analisando a R. A R com a U nós já colocamos. A S também é concorrente com a reta T, porque elas têm o ponto D em comum, né? Quais são paralelas? Que não tem ponto em comum. A reta R e a reta S. Quais são perpendiculares? Que formam um ângulo de 90 graus. A reta U com a reta V. Quais são perpendiculares entre si e quais são oblíquas? Então, nós colocamos as concorrentes em cima. Dessas concorrentes, nós temos a UV, que é perpendicular, e as demais são oblíquas, que é a UT, a US, a UR, a RT e a ST. Então, voltando aqui, perpendiculares, a UV, que elas formam um ângulo de 90 graus, e oblíquas, que não formam ângulos de 90 graus, a UT, US, UR, RT e ST, que são as retas que têm ponto em comum, mas que não formam ângulos de 90 graus. Letra B. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Você já falou que ele é um ângulo reto, eu já sei que ele mede 90 graus. Na letra C, o ângulo BAH é suplementar, então eu tenho um ângulo BAH. Ele é suplementar ao ângulo BAC. Quanto mede o ângulo BAH? Se eles são suplementares, quer dizer que eles somam 180 graus. Então, o ângulo BAC, ele mede 70 graus. Quanto vai medir o ângulo BAH? Passando 70 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. Então, 180 menos 70, 110 graus. Na letra D, o ângulo BAH e o ângulo CAD são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, quer dizer que eles têm a mesma
medida. Então, qual é a medida do ângulo CAD? Se ele tem a mesma medida que o BAH, então ele também vai medir 110 graus. Na letra E, qual é a medida do ângulo DAH? Nós podemos perceber que o ângulo DAH, ele é oposto pelo vértice com o BAC. Então, o ângulo DAH, ele é exatamente igual ao ângulo BAC. Logo, o ângulo DAH, ele também mede 70 graus. Letra F. Ângulos correspondentes, determinados por uma transversal a duas paralelas, são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Então, o ângulo ADE, ele ocupa essa posição. Qual é a sua medida? Sabendo que aqui eu tenho duas retas paralelas, eu tenho uma reta transversal. Se eu comparar a reta C com a reta D, esse ângulo ele vai ocupar a mesma posição que o ângulo de 70 graus. Então, o ângulo ADE, olha só, imagine você juntando as duas retas. 70 graus vai ficar exatamente em cima, né? O vértice A ele vai coincidir com o vértice D, C com E e 70 graus com o ângulo desconhecido. Então, o ângulo ADE também mede 70 graus. Na letra G, qual é a medida do ângulo FDG? Nós podemos perceber que o ângulo FDG é esse que eu vou destacar aqui. E ele é oposto pelo vértice com o EDA. E nós já vimos que o EDA, ele mede 70 graus. Se o EDA mede 70 graus, o seu oposto, que é o ângulo FDE, ele também vai medir 70 graus. Na letra H, qual é a medida do ângulo FDE? Então, agora o ângulo FDE. Nós podemos perceber que esse ângulo FDE, ele é suplementar, né? Ele soma 180 graus com o ângulo de 70 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo FDE é igual a 110 graus. Por quê? 110 mais 70, 180 graus. Na letra I, ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas retas paralelas se encontram no mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD, que é o ângulo de 110 graus, para completar 70, e o ângulo ADE são colaterais internos. Quanto é a soma da sua medida? Então, veja bem. Então, vamos ver. O ângulo B, o ângulo CAD, ele mede 110 graus, porque juntos eles somam 180. 110 mais 70, 180. E o ângulo ADE mede 70 graus. Eles são colaterais internos, eles estão entre as duas retas paralelas e do mesmo lado da transversal. Então, se eles são colineares, quer dizer que eles são suplementares. Então, a soma dos dois é igual a 180 graus. Se um mede 110 e o outro 70, 110 mais 70, 180. Letra J. Os ângulos BAC
que é esse ângulo aqui, ó. Ele é oposto pelo vértice, então ele mede 110. E o ângulo GDF, que é esse outro ângulo aqui. Eles são colaterais externos. A soma deles será, então, o ângulo GDF, ele mede 70 graus. O ângulo ABAH mede 110. A soma dos dois também é igual a 180. Logo, sempre dois ângulos colaterais são suplementares. E na letra K, o segmento DF, que é esse segmento, e o segmento DA não são congruentes, mas eles são consecutivos e são colineares. Por quê? Então, eles não são congruentes. Por quê? Porque eles não têm a mesma medida. Então, eles não são congruentes. Por quê? Porque eles não têm a mesma medida. Então, o segmento DF, ele é maior que o segmento DA. Eles são consecutivos. Por quê? Porque eles têm o ponto D em comum. E eles são colineares. Por quê? Porque os dois estão em uma mesma reta suporte, que é a reta T. Nas figuras abaixo, as retas RS são paralelas. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-o como agudo ou obtuso. Então, nós podemos perceber que esses dois ângulos, quando colocados em uma mesma reta, eles são colaterais. Eu posso perceber que esse ângulo, ele vai ocupar essa posição na reta S. Então, os dois juntos somam 180 graus. Então, 2x mais x é igual a 180 graus. 2x mais 1x, 3x. 3x é igual a 180. 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 180 dividido por 3, 60 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo que mede 60 graus. Esse ângulo, ele é um ângulo agudo. 60 vezes 2, 120 graus. Esse ângulo, ele é um ângulo obtuso. Na segunda figura, nós temos aqui um ângulo que mede x, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 130 graus. O que nós podemos perceber? Que entre as retas paralelas, o ângulo que mede x e o ângulo que mede 130 graus, eles são suplementares. Então, a soma dos dois é igual a 180 graus. Passando 130 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. 180 menos 130, 50 graus. Então, 130 é um ângulo obtuso. E o x, que mede exatamente 50 graus, é um ângulo agudo. Na terceira figura, eu tenho dois ângulos que são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, 2x é igual a 120 graus. 2 está multiplicando, passa dividindo em forma de fração. Metade de 120, 60 graus. X, 2x e y têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que o ângulo y, ele mede exatamente 2x. Então, y é igual a 2x. O x vale 60. 2 vezes 60, então o ângulo y mede 120 graus. O ângulo x mede 60.
Então, 60 graus é um ângulo agudo e 120 graus, aqui eu tenho um ângulo obtuso. Atividade 5. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine o valor de x. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, 4x menos 10 é igual a 6x menos 40. 6x positivo volta para o primeiro membro negativo. E o 10 negativo passa positivo. 4 menos 6, menos 2x. 10 menos 40, menos 30. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Metade de 30, 15 graus. Então, x é igual a 15 graus. A medida desses dois ângulos, 4 vezes 15. 4 vezes 15 é igual a 60. 60 menos 10, 50 graus. Aí, se eu optasse pelo segundo ângulo, 6 vezes 15 é igual a 90. 90 menos 40, 50 graus. Os dois, eles têm a mesma medida. Então, 50 graus. A medida do complemento de x. O que é complemento? É o que falta para 90 graus. Então, o complemento de x equivale a 40 graus. Por quê? Ou melhor, a 90 menos o valor de x, que é 15. 90 menos 15, 75 graus. Então, nós encerramos aqui a correção das atividades da primeira semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.